como no caso do álamo tremedor e de seu sistema subterrâneo mais amplo. O egoísmo é parte do sistema subterrâneo chamado pecado, que nos impede de encontrar o descanso em Jesus. De todas as expressões do pecado em nossa vida, o egoísmo parece ser o mais fácil de se manifestar. Para a maioria das pessoas, o egoísmo é tão natural quanto respirar. Dentro desse tema, Jesus nos conta uma parábola. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não se resume na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produzia muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Então Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, verso 13 a 21. A parábola do rico insensato aparece somente em Lucas e foi contada em resposta a uma pergunta anônima do público. Questionado a respeito de uma herança, Jesus rejeitou o papel de árbitro entre dois irmãos. Em vez disso, ele apontou o problema fundamental maior, o egoísmo. Cristo foi fundo na questão a fim de mostrar a raiz das nossas ações individuais. Ao se concentrar apenas em suas próprias necessidades e ambições, o homem rico da parábola de Jesus se esqueceu de levar em consideração as realidades celestiais invisíveis. Ser maior, melhor e ter mais não reflete os princípios fundamentais do reino de Deus. Você já notou que conforme o tempo passa, o ser humano está ficando cada vez mais carente de atenção, elogios, aprovações e buscando ser o centro de tudo? Cada dia aparece uma nova tendência que promete realizações pessoais. Porém, por trás está o orgulho, um sentimento perigoso que destrói aquilo que promete oferecer. A escritora Ellen G. White alerta, abre aspas, o egoísmo é a essência da depravação e, devido a se terem os seres humanos submetidos ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto da fidelidade a Deus. Nações, famílias e indivíduos estão cheios de desejos de fazer do eu um centro. O egoísmo é o fundamento do pecado. Por isso, cuidado com aquilo que vem disfarçado de realização pessoal, satisfação e prazer, mas apenas alimenta o sentimento egoísta que nasceu no coração de Lúcifer no céu. Fecha aspas. Só para se ter ideia, vejam aonde vai o egocentrismo das pessoas. Uma mulher solteira de 40 anos decidiu fazer sua cerimônia de casamento com vestido branco, véu grinalda, um bolo de 3 andares, 70 convidados e nenhum noivo. É isso mesmo, nenhum noivo. Ela resolveu se casar consigo mesma numa cerimônia sem valor legal, mas que para ela representou um símbolo do seu amor próprio.
Ela diz ser a primeira e única mulher a fazer esse tipo de celebração. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, já existe um site que vende kits de aliança e cartões com mensagens positivas sobre o autocasamento, para quem quer celebrar o amor a si próprio. Quando Lúcifer se rebelou no céu, o sentimento que extravasou o seu coração foi o egocentrismo. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia do ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Aqui estão registradas 5 menções de pensamentos dele em relação a si mesmo. Elas revelam sua auto-idolatria. Desde que ele conseguiu infectar o ser humano com este mal, somos todos inclinados a pensar e agir da mesma forma. Para controlar o eu, recomendo 2 atitudes. Primeira, mudança de direção, tirando o eu do centro da vida e colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. E em segundo lugar, a busca permanente por santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Quanto mais você busca Deus, mais você se esvazia do seu eu. O egoísmo e a arrogância vão embora, e seu coração estará naquilo que realmente tem valor para a eternidade, e não cairá nas armadilhas do inimigo. Paulo disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Paulo nos apresentou um vislumbre do que motivou Jesus ao decidir se tornar nosso substituto. O texto de Filipenses descreve o modelo do altruísmo, humildade e amor. Se o amor a Deus e aos outros não impulsionar e guiar nossas escolhas e prioridades, continuaremos construindo mais celeiros para nós aqui e colocando menos tesouros no céu. Querido Deus, que possamos pegar o exemplo de nosso Salvador e ajudar e servir aqueles que mais necessitam. Ajude-nos, Pai, que o egoísmo esteja longe de nós, que possamos olhar para a cruz e assim se render ao seu amor e à sua grandiosidade para nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.